Ei, vocês aí! Ainda não se inscreveram no Enem, né? Tô só vendo aqui. Só tô observando. Então faça a favor de se inscrever. Vai lá no site enem.inep.gov.br. Falei bem pausado, não vou repetir, tá? Deve estar aparecendo aí pra vocês. Tá bom, Renatinho? Obrigado por botar aí. O pessoal não consegue memorizar. Vai logo! Roda a vinheta! Hora do Enem no ar! E hoje o programa é todinho dedicado a um dos maiores nomes da literatura, Fernando Pessoa. É que em 2018 a gente comemora 130 anos do nascimento do escritor português. Por isso, o papo é com uma especialista no assunto. Formada pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa, a filósofa e escritora Dília Gouveia. Mas e você? Sabia que Fernando Pessoa já caiu no Enem? Não é verdade, professor Luiz Guilherme Barbosa? Fala, Lande, tudo bom? Super Seja verdade. bem-vindo. É Fernando Pessoa com quadrinhos. Fernando Pessoa com quadrinhos. Mas daqui a pouquinho a gente dá uma olhadinha nessa questão. Antes eu quero saber, já que o Enem cobra muito assim da literatura nacional, por que a gente tem que estudar um autor português? É interessante a gente observar que no Enem as questões de literatura são diferentes das questões em que caem textos de literatura. Então, as questões que pedem um saber de história da literatura tratam de literatura nacional, mas muitas das questões que trabalham, por exemplo, com a intertextualidade, que é o caso da questão que nós vamos ver, trazem também literaturas lusófonas. O que o candidato precisa saber sobre esse autor? Uma coisa importante é a gente conhecer ou ter um mínimo conhecimento de clássicos da literatura em geral. E o Fernando Pessoa é um desses clássicos, sem dúvida, para a gente não tomar um susto na hora da prova. Agora, a gente vai perceber também que saber ou ter conhecido Fernando Pessoa é uma ajuda nessa questão, embora não seja decisivo para a gente responder ela. A gente tem que saber medir esse nosso conhecimento. Então é importante, mas não é absolutamente necessário para resolver. No caso dessa questão. Aí a gente tem que ver caso a caso. Por isso que é importante a gente ter essa noção do cânone, né? Essa noção da história da literatura de língua portuguesa. Com essa noção, a gente chega mais preparado para a prova. Agora, Pessoa foi um autor modernista. Então, de que forma ele se aproxima dos autores nacionais dessa mesma época? Curioso, porque o modernismo em Portugal é distinto do modernismo brasileiro. De fato, no Brasil, principalmente, o que se buscou fazer foi compreender como o processo de formação da cultura brasileira era múltiplo, com base nas culturas negro-africana, dos povos indígenas e dos europeus, e como que essa formação múltipla poderia produzir uma imagem de Brasil ou uma ideia de Brasil plural e democrática. Trata-se, então, de buscar uma identidade para a cultura brasileira a partir de uma pluralidade. Quando eu lembro que Fernando Pessoa foi um poeta de muitos poetas, que também ali a identidade daquele poeta se formava de maneira plural, eu reconheço um traço do modernismo que é fundamental, que é a busca por uma fragmentação da totalidade. Percebe? Então não há uma totalidade que vai dar conta de explicar o mundo, a vida, a realidade. É preciso conhecer essa realidade pelas suas partes. O que é louco no Fernando Pessoa é que é um poeta que se reparte em vários poetas. Então daí que vem os heterônimos. É daí que vem esses heterônimos, exatamente. Esses outros poetas que Fernando Pessoa inventou, produziu uma biografia, fez seus mapas astrais, assinatura diferente, estilo diferente, né, que é muito diferente dos pseudônimos. Show de bola. Então partiu questão? Vamos lá. É a questão 59 do Enem de 2004, prova amarela, primeira aplicação. Acho que o mundo é redondo. É mesmo? Vou levar você a um oculista. De minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer, porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Alberto Caeiro. A Tira Agar e o poema de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, expressam com linguagens diferentes uma mesma ideia, a de que a compreensão que temos do mundo é condicionada essencialmente. Assim que a gente lê a questão, a gente já percebe que ela traz um procedimento de construção que é muito caro ao Enem,
que é a comparação entre dois textos distintos e de gêneros distintos. Você tem ali uma tirinha, exatamente, e um texto em versos do Fernando Pessoa, na verdade, de um dos heterônimos do Fernando Pessoa, como está lá no enunciado. Então, essa é uma questão de intertextualidade. Ela pede para você reconhecer o que há em comum entre esses dois textos. E, ao mesmo tempo, ela focaliza um aspecto que é comum a esses dois textos, que eu poderia nomear de um perspectivismo cultural. Ou seja, o ponto de vista a partir do qual alguém observa o mundo, pelo alcance de cada cultura, que é o que vai responder melhor à relação entre esses dois textos. Então, reforçando, letra A seria o gabarito, pelo alcance de cada cultura. Mas tem alguma opção ali que é aquela típica casca de banana? Sim, me parece que essa opção é o item B. Porque quando eu volto para o texto, eu percebo lá no segundo quadro da tirinha o personagem Agar, que é um viking, Sim, olhando para uma paisagem aparentemente vazia e plana. Ou seja, pela observação visual dele, ele não reconhece que o mundo é redondo. No segundo texto, no primeiro verso, eu tenho como destaque o verbo vejo. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver no universo. Então, novamente, eu tenho o eu poético visão, né? olhando a paisagem. Só que por que o item B não responde? Porque ele não está ligado à visão geral desses dois textos. Ora, quando eu leio um quadrinho, eu tenho que ler a relação entre o texto verbal e o texto visual. O Agar é um personagem viking. É um personagem, portanto, que já representa essa diferença cultural. A mesma coisa acontece no segundo texto do Alberto Caeiro, quando nós lemos o segundo verso dele. Por isso, minha aldeia é grande como outra qualquer. Ou seja, ele não quer dizer que a aldeia dele é do mesmo tamanho do que outra aldeia qualquer. Ele parece estar querendo dizer, na relação entre os dois primeiros versos, que, independentemente do tamanho de cada aldeia é grande para quem a observa, porque aquele é o parâmetro de observação que a pessoa tem do universo inteiro. Ou seja, a perspectiva de observação do mundo e da vida que o sujeito tem do universo. Então, percebe que quando a gente olha os textos nas relações entre as suas partes e tem uma visão mais geral deles, fica mais claro que a questão não trata propriamente da capacidade visual do observador, como o item B coloca, e trata mais especificamente da observação do mundo a partir do alcance de cada cultura. Há um outro aspecto dessa questão que eu acho que pode ser sempre lembrado e observado pelo candidato, que é o fato de que a prova do Enem seguindo orientações curriculares para o ensino brasileiro, defende a noção de que nós vivemos numa sociedade plural culturalmente. Então, a pluralidade cultural é constitutiva da nossa sociedade e esse é um item muito importante de avaliação das questões de ciências humanas e linguagens em geral do Enem. Qual a diferença entre heterônimo, pseudônimo e fake? A heteronímia, que é como a gente chama esse processo que o Fernando Pessoa produziu, ela está diretamente ligada à obra do Fernando Pessoa. Ele conta numa carta numa carta a um amigo em que ele narra o momento em que surgiu para ele as ideias dos heterônimos, que ele associa essa experiência a uma experiência infantil de criar amigos imaginários, né? Então, ele produzia amigos imaginários na infância a ponto de ele se colocar no lugar desses amigos imaginários. Afinal de contas, a experiência da literatura, tanto para quem escreve quanto para quem lê, é uma experiência de se colocar no lugar do outro, no lugar do personagem, se identificando com ele, seja no sentido de você desejar sê-lo, seja no sentido de você desejar não sê-lo, mas de qualquer maneira se identificando com o personagem. Então, o processo de heterônimo está diretamente relacionado a uma multiplicação provisória, ficcional, por exemplo, das identidades. Isso é muito diferente de um pseudônimo. O pseudônimo falseia uma identidade, ou seja, eu produzo uma assinatura que não é a minha, um nome que não é o meu, para esconder a minha identidade. É um outro processo. A experiência de perfis fakes nas redes sociais, por exemplo, ela varia, a meu ver, entre os pseudônimos e os heterônimos. Há alguns perfis fakes, no Twitter principalmente, que são perfis que eu poderia pensar como heterônimos no sentido de que quem produz aqueles perfis produz uma nova assinatura, com uma nova identidade de escrita, produzindo assim uma outra
identidade, uma outra assinatura diferente da sua, quando assina com o seu próprio nome, que está lá na certidão de nascimento. Aí, então, eu tenho uma multiplicação de identidades. Produzo, portanto, um processo de heteronímia. Um nome heterônimo, ou seja, diferente, e não um nome falso, pseudônimo. E para quem se interessou, está muito afim de saber um pouco mais sobre Fernando Pessoa, qual é o seu conselho? Bom, o meu conselho é ler o Fernando Pessoa, é conhecer os poemas dos heterônimos, é procurar perceber, lendo esses poemas, essa produção de assinatura, né, que cada heterônimo traz. Porque era isso que o Fernando Pessoa, quando falou nas cartas sobre os heterônimos, parecia procurar como um projeto, uma literatura que pudesse abarcar uma tradição cultural muito grande, ou seja, tem um dos poetas heterônimos, que é o Ricardo Reis, que dialoga, por exemplo, com a poesia latina de Roma Antiga, que é uma coisa que a gente não costuma ler na escola. Mas, lendo o Ricardo Reis, a gente como que tem contato e acesso com uma poética que namora com a poesia da antiguidade. E é diferente do Álvaro de Campos, que é o heterônimo mais contemporâneo ao tempo de Fernando Pessoa, porque ele está completamente mergulhado nas questões e na vivência de um mundo moderno, industrializado e desigual. Muitíssimo obrigado mais uma vez, obrigado, a primeira da temporada aqui. E a gente continua nosso especial sobre Fernando Pessoa, com a presença de uma verdadeira expert no assunto, a filósofa e escritora Dília Gouveia. Seja bem-vinda. Muito bem-vindo também aqui. Tudo Obrigada. bem? Em 2018, a gente comemora 130 anos do nascimento de Fernando Pessoa. Por que essa data é tão importante? Tem talvez um pouco a ver com o que nós sabemos hoje serem os 130 e muitos heterónimos e semi-heterónimos de Fernando Pessoa, que neste momento estão sensivelmente catalogados 136 heterónimos, semi-heterónimos, isto é, seres de ficção criados imaginariamente pelo poeta, cada um com uma maneira própria de ser, de viver, de sentir, de imaginar, com sensações e emoções próprias, curiosamente uns e outros dialogando entre si, trocando correspondência, enfim, um vasto, enorme universo, a humanidade inteira está ali com esses heterónimos, então deu ainda muito mais força essa comemoração. Então eu acredito que ainda se encontre, se ache e faça parte do espólio do Pessoa, muitos outros personagens por ele criados, e que ele deu uma liberdade absoluta a cada um deles de ser e de viver com profissões próprias, vocações próprias, datas de nascimento, enfim, essa coisa que é espantosa, não é? Dessa pluralidade e multiplicidade de seres de ficção. O Ricardo Reis, que é um deles, costumava dizer que somos contos, contando contos, nada. Então aí fica uma coisa assim, bem legal. Não? E num mundo hoje, assim, ainda por cima tão excessivo e tão simultaneamente vazio, não é? E tão perdido ali. Acho que trazer esses personagens é incrível. E todas essas 136 personalidades e tudo mais, só lembrando, é o próprio Fernando Pessoa. Pois é. Só que tu vais, por exemplo, comprar, tu entras numa livraria e dizes assim, olha, eu quero as odes do Ricardo Reis. Mas não está Fernando Pessoa, está Ricardo Reis. Então, esses heterónimos, eles não são propriamente personagens, digamos assim, de uma dramaturgia, porventura. Eles são como se fossem seres vivos, não é? Eles são pessoas. Eles têm então, eles têm uma autonomia, têm uma liberdade absoluta relativamente ao seu autor. Quer dizer, em momento algum, a gente gostaria de vinculá-los, não é? A uma ideia, ou a um pensamento, ou a um sentimento, ou a uma emoção do próprio Pessoa. Quer dizer, à exceção, os chamados semi-heterónimos. E eles são semi-heterónimos precisamente porque, apesar de terem uma vida independente da do Pessoa, em algum momento uma ideia ou um sentimento pode ser mais próximo ao do Pessoa. Mas, para todos os efeitos, são, de facto, como se fossem pessoas, seres vivos, que tiveram uma vida e que nasceram numa determinada data, não é? Tem data de nascimento, com mês, não é? O dia, o mês, o ano de nascimento. E, curiosamente, só um teria de facto morrido, que foi o mestre Alberto Queiro, que morre aos 30 anos de idade, enfim, de uma doença que é a tuberculose. Mas, a propósito desse ano da morte, tem uma obra genial, para mim, a maior obra, assim, do Saramago, que é exatamente o ano da morte do Ricardo Reis. O Ricardo Reis era um heterónimo de Pessoa. Ele era médico e ele era ideologicamente monárquico. Ele não conseguiu viver muito tempo em Lisboa e em Portugal sob o efeito após a Revolução Republicana.
que se dá em 1910, e em 1919 o Ricardo Reis se auto-expatria para o Brasil, ele vem para o Brasil. Aí o Saramago constrói uma obra incrível, chamada exatamente no ano da morte de Ricardo Reis. O Ricardo Reis retorna a Lisboa, uns dias depois da morte do Fernando, e é muito interessante como é que o Saramago vai ter sendo um retorno à vida lisboeta, não é, do Ricardo, e ele coloca ainda durante algum tempo o Ricardo conversando com o Fernando quando em quando aparece aí, ele já está morto, mas aparece para conversar e tal. Então essa obra é genial, assim, que é, de certa forma, o Saramago cúmplice dessa autonomia que é dos heterónimos, não é? Como se o Ricardo Reis efetivamente tivesse existido, não é? Cerca de grandes muros quem te sonhas. Depois, onde é visível o jardim, através do portão de grade dada, põe quantas flores são as mais risonhas, para que te conheçam só assim. Onde ninguém o vir, não ponhas nada. Faze canteiros como os que os outros têm, onde os olhares possam entrever o teu jardim, como lhe vais mostrar. Mas onde és teu e nunca o vê ninguém, deixa as flores que vêm do chão crescer e deixa as ervas naturais medrar. Faze de ti um duplo ser guardado. E que ninguém que veja e fite possa saber mais que um jardim de quem tu és. Um jardim ostensivo e reservado, por trás do qual a flor nativa roça, a erva tão pobre que nem tu a vês. Fernando Pessoa, o tal supostamente ortónimo que eu também estou achando cada vez mais e suspeitando cada vez mais que esse Pessoa ortónimo, que esse Pessoa que assina Fernando Pessoa e não que assina os outros 136 heterónimos e semi-heterónimos, seria, afinal, mais um heterónimo. Nesse período em que Fernando Pessoa viveu, né, de 1888 a 1935, o que estava acontecendo no mundo, assim? Foram períodos muito duros, não é? Assim, dolorosos, não é? Morre em 1935, 30 de novembro. Só esses 35 anos nós estamos ali muitas coisas ali acontecendo. Tivemos a Revolução Russa de 1917, nós tivemos a nossa Revolução em Portugal, a Revolução Republicana de 1910, a Primeira Guerra Mundial, 14-18, tivemos a recessão económica de 29, que foi tremenda para a Europa, não é? E estávamos ali já em 35, beirando praticamente uma Segunda Guerra, começa em 39, mas na realidade em 35 já estão ali. Já estava o Hitler já tinha clima. tomado o poder, enfim. A pessoa nunca quis essa realidade que ali está. E aí ele acabou... teve que criar uma nova realidade. Sim. E essa coisa dele se desdobrar em outros, dele se despersonalizar, enfim, para criar outros e tal, é como se os heterónimos fossem uma espécie de desdobramento dele mesmo. E, portanto, ele querendo se mostrar, querendo se revelar, querendo se expor, mas de alguma maneira não conseguindo fazê-lo através daquilo que nós chamaríamos o ortónimo, isto é, aquele que assina ele mesmo, por si mesmo. E, portanto, que ele teria precisado ou teria usado esse subterfúgio, digamos assim, da heteronimia dos outros que ele queria, para se desdobrar e para se revelar nesse desdobramento. E, portanto, aí ele se expressaria, não é? Mas eu tenho cá para mim que existe uma outra possibilidade de lermos esse jogo heteronímico, não como uma forma dele se expor, mas exatamente como uma forma dele se ocultar. Aliás, tem um episódio, eu estava agora olhando ali para a parede e estava vendo a Cecília Meirelles, não é? A Cecília Meirelles, em 1934, ela viaja para Lisboa. E aí ela conseguiu que agendassem para ela um encontro com o Fernando. E, bom, ela vai, não é? Assim, naquela animadíssima. Manhã, ela vai animadíssima, vou lá. E chega e fica esperando ele lá no café e, bom, meia hora, uma hora e meia, enfim. O tempo vai passando, ele não aparece e ela vai embora, tristonha, certamente. E quando chega lá no local onde ela estava hospedada, um senhor entrega a Dona Cecília, deixaram aqui uma encomenda para a senhora, era um envelope. E dentro do envelope tinha o livro, a mensagem, o único livro publicado em vida pelo Fernando, em 1934, exatamente. E tinha um bilhetinho escrito: perdoa-me não ter ido ao seu encontro, mas o horóscopo para hoje me desaconselhava
qualquer tipo de encontro. Então ele não foi ao encontro porque o horóscopo... Isso é muito incrível, porque entre outras coisas também, ele era astrólogo, não é? Ele fazia mapas astrais e tal, é muito incrível. Mas enfim, então, tem essa relação do Pessoa com alguns autores modernistas, não é? Do nosso modernismo aqui no Brasil, e os modernistas em Portugal. Esse movimento é um movimento, na realidade, que tem como, talvez, das características mais importantes, primeiro a ideia de que todas as coisas desabam, não é? Eu estou lembrando agora daquela célebre frase do Marx, não é? Que tudo o que é sólido se desmancha no ar, tudo o que é sólido se dissolve no ar, não é? Então, um pouco essa ideia do devir, não é? Do devir, da mudança, do movimento, não é? Que as coisas são esse movimento. Por outro lado, outra característica importante do modernismo é essa ideia de que o eu é o outro, é outros. O eu é múltiplo, não é? O eu é uma pluralidade. Entre muitas outras características, de repente a gente ficaria só aqui o resto do tempo só para falar das características do modernismo. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cómico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho paz nisto tudo, neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não. São todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos, nunca. E eu, que tenho sido ridículo, sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que venho e tenho sido vil, literalmente vil. Vil, no sentido mesquinho e infame da vileza. Álvaro de Campos. Álvaro de Campos não é só o Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos também é outros. E, portanto, a gente, se for ler a obra completa, isto é, até agora, dita completa do Álvaro de Campos, tu encontras várias fases em Álvaro de Campos. Uma fase mais abúlica, mais angustiante, uma outra muito mais exaltante, e o Álvaro de Campos era dado a extremos. Então
com a mesma convulsividade, ele sentia essa coisa aflita e desassossegada, como estava absolutamente eufórico e exuberante, não é? Então, essas fases do Álvaro de Campos, esta é uma fase que me parece muito interessante. Não tem nem o que Álvaro dizer. de Campos. Muitíssimo obrigado, Obrigada, não tem mais o Sr. que dizer. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e, olha, Pessoa por ser tantos e, sabe, por ser todo o mundo e ninguém, mas sobretudo por ser tantos, nós ficaríamos mais 130 anos pela frente, sempre trazendo Pessoa. Leiam muito Pessoa, porque nós, de alguma maneira, estamos ali todos nessas palavras, nessas ideias, não é? Nesses devaneios. Nós estamos todos ali. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, viu? E se você ficou louco para conhecer mais sobre esse autor, dá para ler tudo de graça na internet. É só correr lá no portal Domínio Público e clicar em Poesia de Fernando Pessoa ali na seção Destaques. E para saber mais sobre língua portuguesa e tudo que cai no Enem, você já sabe. Acesse youtube.com/TV Escola. E até a próxima.